Olá, boa tarde. Hoje vamos aprender um pouco sobre a colonização da África. Bom, quem está nessa linda obra de arte é Ana Beatriz, Emily Vitória, Felipe Awan, Jefferson, Marcele, Marcelo, Tiago, Wendel, Letícia, João Vitor, por último, não menos importante, eu. Agora sim, bora lá. A África foi um dos últimos continentes a ser colonizado. Ele não foi colonizado antes por causa da mão de obra, porque muitos continentes, como os continentes americanos e europeus, se aproveitavam deles e via eles como escravos e como uma mercadoria. Em 1884 houve a Conferência de Berlim e era basicamente para decidir em cada pedacinho ali da África, né? Alguns países como Inglaterra, Bélgica, França e outros e se juntaram para decidir isso. Ele estava pensando que a África era um país totalmente pobre, mas não era bem assim. A África tinha uns donozinhos ali mandando cada coisinha ali, mas mesmo assim eles chegaram lá e pegaram a África toda para eles. Em cada fronteira eles foram tacando uma linha. A África antes da Conferência de Berlim e agora a África depois da Conferência de Berlim. Os povos europeus e americanos pegaram tudo mesmo. E depois disso, eles foram se aproveitar, né, e explorar tudo ali. Foram pegar tudo ali. E também eles se aproveitaram muito dos africanos nessa época, vendendo as coisas que eles traziam, e era no país deles super barato. E lá na África, eles botaram uma coisa caríssima. E os africanos eram obrigados a comprar isso, tá? Eles não podiam fazer os dele e nem comprar em outro lugar. Antes da colonização da África, a África tinha mais de 250 etnias diferentes. E depois da colonização tiveram que juntar tudo isso. E os europeus, com isso, eles botavam um povo para lutar contra o outro. Tipo uma batalha ali para decidir em afiar os pedacinhos ali das etnias. Gente, eu não sabia, mas a África foi colonizada depois da colonização do Brasil, tá? Não foi tudo junto. Se o mapa da África fosse dividido antigamente, seria assim. Mas hoje em dia ele está assim. Está dividido pelos interesses europeus. Tem um fila da mãe lá, um inglês. Só podia ser, brincadeira. E inventou uma teoria para justificar os europeus por ter pegado a África. Não vou me aprofundar muito nisso, mas ele dizia que se era pobre, não era apto. E os ricos eram mais aptos a viver e tinha mais direito de ter mais coisas, porque para eles, se era africano, era burro e não tinha nenhuma necessidade de ter tudo que eles tinham. E eles foram dominar a África para trazer mais estudo e mais civilização, pois os povos africanos estavam atrasados. Gente, para quem não sabia, eu também não sabia, um dos principais motivos para a Primeira Guerra Mundial também foi a colonização da África, tá? Porque os europeus não conseguiram resolver tudo na tal Conferência de Berlim. Depois eles começaram a brigar entre eles e começou a estender a briga por todo mundo. E foi um dos motivos. Um dos maiores motivos para a África ser colonizada foi por causa do ouro. O número de minério ali é altíssimo. E esses minérios é ouro, ferro, petróleo, diamantes, outras coisas. E as pessoas estavam usando o próprio povo da África para conseguir achar isso. E eu acho que com isso eles pensaram em ajudar os povos africanos, mas não mudou nada. A fome só aumentou e quem era rico continuou rico. E depois de décadas sendo colonizada, a África passou por um processo de descolonização. Isso aconteceu pois depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa começou a ficar muito fraca ali, possamos dizer assim. E essa descolonização começou em 1940, enquanto rolava a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo começando muito cedo, alguns países só conseguiram se descolonizar total em 2010. A África hoje ela tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e tem 54 países independentes, e são eles: lembrando, e eles estão distribuídos em 5 regiões, e é África Setentrional, África Meridional, África Central, África Ocidental e África Oriental. Hoje ela também tem mais de 1 bilhão de habitantes. Gente, isso é muita gente. Também ela tem mais de 2.000 idiomas. E é um número considerado, né, muito grande, eu não sabia não. E com essa informação incrível, eu vou me despedir e agradecer a todos que tiveram a paciência para assistir isso. Também agradecer a professora Elaine por esse trabalho. E é isso. Falou! DJ NKK.